Muito bem, pessoal. Olha, seja bem-vindo de volta e vamos continuar nossa caminhada caminho para a espiritualidade. No vídeo de hoje vamos falar sermos livres no espírito. Então, gostaria de começar com vocês com alguns textos bíblicos. Lembrando assim que durante a nossa conversa aqui você pode ir deixando seus comentários abaixo para a gente comentar no próximo vídeo destes encontros. Bom, antes de a gente passar para os textos bíblicos, a nossa temática de hoje vai envolver dependência e liberdade. Vamos falar da dependência humana, psicológica e espiritual e vamos falar da liberdade. Então, partilhando um texto primeiro com vocês, vamos conversar um pouco sobre este texto. Só deixa eu minimizar aqui para eu ver o texto, senão eu não enxergo o texto. Vamos partilhar o texto. Primeiro texto, João, que vai fazer uma introdução geral ao nosso tema de hoje. João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Bom, você tem esse texto na sua tela, então podemos refletir um pouco sobre ele. O vento sopra para onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Aí nós percebemos já a questão da liberdade dos filhos de Deus. Vamos passar o outro texto que eu convido você a acompanhar e vamos ser perseverantes. Gálatas 3, versículo 27 ao 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem, vamos ver mais um vídeo, mais um texto para a gente concluir esta meditação inicial. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Muito bem, então vamos falar a partir desses textos sobre a questão da dependência, né? O que tem a ver a dependência relacionada com esses textos? Primeiro, vamos constatar, e você sabe na sua vida, como eu sei na minha vida, que nós temos as nossas dependências naturais. Temos dependências tanto físicas como psicológicas, né? Precisamos comer, tomar água, precisamos também de vida afetiva, amigos, famílias, né? A nossa família. Então tudo isso faz parte da caminhada nossa. Tem essa dependência que nos leva aos relacionamentos, que é boa, né? Uma dependência que eu estou dizendo aqui é a necessidade, né? Estou tirando uma característica positiva desta, vamos dizer, de característica humana, né? De nos abrirmos às relações de amizade, familiares, né? De conhecer novas pessoas. Isso faz parte da vida. Agora nós também temos a dependência ruim, que nós vamos conversar no decorrer deste segundo momento da nossa caminhada para a espiritualidade. Bom, a dependência a gente sabe que surge desde criança, né? Quando a gente nasce, nós somos um ser totalmente dependente, que nossos pais, ou quem fez a função de pai,
aí nos nutra, nos dê condições de sobrevivência. E é próprio da nossa natureza, como eu já disse. Quando a criança ela vai sendo alimentada, recebendo afeto, ela precisa ser ensinada pouco a pouco a dar conta de buscar os próprios recursos, né? Ela precisa ali aprender com o tempo, claro, com o tempo, na medida que vai passando, já consegue pegar a comida com a mãozinha, depois já consegue caminhar, né? E vai até um lugar onde tem a comida, ou começa a falar, pede para a mãe, para o pai, né? Estou com fome. Depois consegue fazer suas necessidades, vai ao banheiro, e assim ela vai crescendo e crescendo, se tornando cada dia também livre, né? E responsável. É claro que a gente sempre vai ficar com aquela saudade, né, do paraíso, vamos dizer assim, que eu estou chamando de paraíso. Paraíso da infância, né? Onde que os nossos pais, os nossos parentes faziam, vamos dizer assim, nossos desejos, né? Mas só que os pais sabem que criam os filhos para o mundo, né? Não tem esse ditado popular? Olha, nós criamos filhos para o mundo, então é necessário que eduquemos esses filhos para o mundo. E querer assim no decorrer da vida, quando eu falava da nossa dependência, né, do lado assim, querer afeto das nossas carências é positivo, né, em certa medida, porque isso nos leva a desenvolver os relacionamentos com as outras pessoas. É normal. Agora tem um problema nosso, e agora que eu vou entrar num ponto que eu vou chamar aqui de um problema sociocultural que nós temos, que é a questão que a nossa sociedade ela promete a liberdade ao mesmo tempo. Olha, sede livres, né? Tenha sua casa, tenha seu carro, né? Tenha seu trabalho. Ela vai prometendo essas coisas, né? Promete sim que a gente desenvolva, mas, né? Somos dependentes daquilo que ela nos oferece. Bens materiais, dinheiro, aquilo que a gente conversou um pouco no primeiro vídeo. E aí nós vivemos nesse eterna vida adolescente, né? Ao mesmo tempo que nós queremos a liberdade, nós falamos assim, olha, eu espero que essa liberdade não seja assim tão dolorida, né? Que seja uma liberdade sem problemas e até mesmo uma liberdade sem desafios, né? Olha, eu quero a liberdade, mas não vem com essa história de desafio não, né? Só que não existe, né? Liberdade sem desafios, não tem como, né? É próprio da natureza. Eu estava dando o exemplo aqui da criança, também vale assim, comparando, né, com a vida jovem e adulta, também aí vale, né? Por quê? Porque nós precisamos, pouco a pouco, ir superando, né, muitos aspectos de dependência afetiva, social. Só que o problema que nós temos hoje é que a sociedade hoje promete uma vida adolescente eterna, né? Fazemos tudo para conseguir a liberdade, para não fazermos nada, né? Então, assim, para estar tranquilo o tempo todo. E aí a gente vê pessoas assim de 30, 40 anos. Não sei se vocês assim lembram aí da década de 80, quem já aí tem acima dos 40. A diferença, assim, não fazendo assim julgando todos os adolescentes de hoje, né? Mas a gente lembra que na década de 80 as pessoas que tinham 18 anos já eram assim independentes, né? Já estavam lutando pelas suas próprias vidas, né? É lógico, com a ajuda do pai ainda, morando em casa ainda, mas ali correndo atrás do trabalho, estudando, né? Já numa certa passo para uma independência maior. Hoje nós estamos notando pessoas de 30 e até 40 anos com um espírito adolescente, não assumindo as responsabilidades da vida. Então existe esse problema social que eu estou dizendo. Uma cultura que quer que nós sejamos eternos adolescentes. Por quê? Porque aí gera fome de consumo, gera fome de dependência, aí gera uma dependência, né,
constante, né? Eu preciso que as pessoas me resolvam as coisas para mim. A gente vai entrar nisso mais daqui a pouco em relação às autoridades, né? Em relação uma cultura adolescente, ela fica numa crise entre a dependência da infância e o desejo da liberdade. Então ela dá um passo para frente e um para trás, um para frente, um para trás, né? E aí vai surgir as dependências na vida adulta aqui entre aspas, né? Essa eterna adolescência, pessoas dependentes de profissionais. Eu não estou dizendo que não é necessário, por exemplo. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, nós necessitamos de médico, de um terapeuta, quem tem condição de pagar, né? Quem não tem, procura um trabalho, um serviço social, né? A gente precisa, às vezes, de um conselho de um religioso. Isto faz parte da vida também quando nós passamos por crises. Mas quando isto é acentuadamente, revela uma dependência, ou seja, a pessoa não consegue caminhar com as próprias pernas. Nós notamos isso claramente hoje nas últimas décadas no Brasil, né? Vamos começar por hoje. Por exemplo, já viram o crescimento dos coaches, né? Essas pessoas famosas que nos dá a instrução de como ser um bom vendedor, um bom gerente, né? Um bom profissional, e tem grandes palestras e cobram por essas palestras. Tem pessoas que vão de coach a coach procurando a solução para os seus problemas, gastando dinheiro, né, com isso. Pode uma pessoa e um coach chamado, né, que a gente chama aí na língua portuguesa de técnicos especialistas naquela área, pode nos ajudar? Pode, né? Mas se esta busca seja assim, busquei, conheci, me deu instrumentos para melhorar no meu trabalho, na minha vida profissional, de relação afetiva, e eu caminhei, né? Isso é positivo. O problema é que tem pessoas que passam de pessoa a pessoa, de coach, e não sai daquela situação, né? Estou falando da situação de dependência, né? E nós também, na nossa cultura, nós temos, claro, é notório isso, né, gente? Quem aí da década de 90, no início da década de 80 para 90, vai lembrar do Salvador da Pátria, né? O caçador de Marajás, né? Lembra disso? Quando teve aquela eleição lá do Fernando Collor e todo mundo, caçador de Marajás, e todo mundo ali começou, todo mundo entre aspas, né? Uma grande maioria começou a encontrar nele o salvador da pátria, né? Ele vai salvar, ele vai resolver os problemas do Brasil, né? Os mais aí acima dos 40, mais experiente vai lembrar dessa época. Quem votou nele ou não votou vai lembrar desse período. E aí nós tivemos depois, né, final da década de 90, nós tivemos aí o boom do lulismo, né, tentando encontrar nele o salvador da pátria, ele vai resolver os problemas do Brasil. E aí tivemos um boom econômico, está resolvendo os problemas do Brasil, né? E depois nós tivemos a presidente Dilma, e também teve no primeiro momento né, a mãe do Brasil, aquela coisa toda. E depois, nos últimos tempos agora, nós temos essa onda dos bolsonaros, né? Sempre é essa busca de salvação, né? Salvação de melhora, que eu estou chamando de salvação, de melhora da vida, de resolver os problemas, né, familiares. Hoje é bem claro nesses movimentos políticos, né? Até o deputado, o presidente vai resolver os problemas familiares, né? Apontando para essa vida adolescente, né? Que quer que alguém resolva os nossos problemas. Esse é um problema social, cultural que nós temos. Eu acho que isso vem desde a época do Império, né? De buscar resposta em figuras, né? Numa única figura, tirando a responsabilidade pessoal, né? E coletiva e familiar. E agora nós adentramos na dependência espiritual. Aí você vai dizer assim, uai, você falou até de política, agora você vai falar de dependência espiritual. Sim, senhora, está tudo relacionado. Não vem achando que espiritual é alguma coisa desencarnada, tá?
Lembra do primeiro vídeo sobre o que é espírito e o que é espiritualidade? Não existe espírito e espiritualidade sem corpo, sem gente, sem pessoa. Tá? Espírito e espiritualidade não é a gente ser mais espiritual não é desencarnar, não, viu? É encarnar mesmo no sentido bem evangélico mesmo, né? Assumindo na própria vida a vida de Cristo. Bom, a dependência espiritual. Nós falamos aí a dependência dos coaches, né? Que hoje está aí na classe média e alta, bem em voga, né? Depois nós falamos da dependência de figuras de autoridades políticas, né? Citamos aí o exemplo dos presidentes que nós tivemos nas últimas décadas. E agora nós vamos falar dessa dependência espiritual, primeiro sentido das lideranças religiosas. Aquilo que eu falei no início. Necessitando de uma conversa, é natural, é sadio, né? Nós precisamos, às vezes, de uma pessoa para nos escutar, às vezes para dar uma indicação, para ver de fora, né? E também para rezar por nós, né? E nos acompanhar. Isso faz parte da vida e é sadio, né? Guarde isso. Agora, eu estou falando dessa dependência no sentido que a pessoa não consegue caminhar sozinha, né? Uma coisa é quando se passa por dificuldade, aí sim precisa de ajuda. Mas pessoas que anos e anos, né? Pode ser a gente, não sei, que somente consegue ou mantém tranquila quando tem uma figura de autoridade por perto. Essa ideia é bem comum assim no sentido assim, olha, a igreja é composta só de padres, né? Tem gente que tem essa ideia que quando fala igreja, é o bispo, é o padre, é as irmãs, né? Então eu como leigo, como esposo, esposa, eu não faço parte da igreja não, a igreja é só deles lá, né? E a gente esquece no ensinamento que igreja é povo de Deus. Todos aqueles batizados em Cristo, né, são filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus. O que nós temos dentro da igreja são ministérios, trabalhos diferentes, né? O padre não é melhor que o pai de família, que a mãe de família, né? Só que a nossa cultura, né, a nossa história cultural, como eu já disse anteriormente, tende a nos empurrar para esta ideia que sozinho não é possível, que eu também eu posso ser mais santo que o padre, que coisa absurda. Oi. É claro, é óbvio, né? A gente não sabe da caminhada espiritual, somente Deus conhece, né? Mas assim, da mesma forma que o padre foi chamado na sua vocação de seguimento de Jesus Cristo, eu como frei, você como esposa, você como esposo, como jovem também foi chamado. Né? Cada um vai desenvolver a partir do estado de vida que se encontra. É solteiro, é casado, é religioso, é padre, é bispo, né? É papa. Todos são chamados à santidade. Então a igreja, essa ideia é equivocada, né? A igreja somos todos nós, então nós precisamos vencer essa ideia de dependência, de achar que é só o padre faz por mim. O padre, ele preside a Eucaristia, e é só ele que faz isso, né? Mas isso não quer dizer que ele é mais espiritual do que eu, né? Algumas pessoas falam, não, Frei, ela faz na pessoa de Cristo, em persona Christi, né? Lá na celebração, sim, lá na hora, mas e o dia a dia, né? E a vida dele? Ele está vivendo de acordo com Cristo ou não, né? Se não, ele continua celebrando? Sim, continua, claro. Mas ele precisa amadurecer. E ele revela uma fé que ainda ele precisa amadurecer. Às vezes tem muitos leigos de muitas comunidades que têm mais maturidade do que irmãs, do que padres, até mesmo de bispos, de frades, né? Que tem mais experiência humana, espiritual do que aquele ministro, né? Isto é para desclassificar o ministro? Não, gente, né? Isso é para fazer a gente perceber, né, que nós estamos todos caminhando para Cristo. Outra coisa também muito forte nessa dependência que foi criando, essas dependências de figuras, né, de lideranças religiosas,
foi a chegada do pentecostalismo, né? Tem coisas boas, né? Claro, pentecostalismo evangélico, pentecostalismo católico. Pentecostalismo católico a gente percebe na renovação carismática, nos grupos renovados, nas comunidades de vida, né? E aí a ênfase muito forte na cura e na libertação, né? Então, principalmente nos últimos tempos, né? Então se prega a solução de todos os problemas, de todas as dificuldades, sofrimentos, doenças, né? E sempre aí por trás tem uma figura. É um padre, né, que faz cura e libertação. É um pastor, né, na ala evangélica. Também tem no Espiritismo, que não é o pentecostalismo, mas no Espiritismo nós tivemos aí aquele escândalo, né, também, o João de Deus e tantos outros. Então sempre tem atrás desses grandes, assim, vamos dizer, movimentos, grupos, umas figuras, né? Então as figuras de ali que vai prendendo os fiéis nele mesmo, né? Então as pessoas se tornam dependentes, elas precisam voltar ali, né? Fazer ritos constantes, né? Participar de celebrações e mais celebrações, fazer ofertas. Então fica nessa relação de dependência. E a pessoa ela não sai daquela adolescência, daquela infância espiritual, né? E ali fica é, meio assim, meio atrofiada, né? Às vezes, claro, né? Ô, Frei, você está criticando essas coisas? Não, vamos devagarzinho. Eu estou criticando se isso gera dependência, né? Agora tem muitas pessoas que fazem experiências aí nesses movimentos, nesses grandes encontros e mudam de vida, né? E aí consegue caminhar com as próprias pernas, começam a ser liderança, começa a participar de movimentos, de formação, visitar doentes, visitar idosos, né? Fazer trabalhos sociais, fazer mais retiros, buscar formação bíblica. Então a pessoa ela despertou, né? Mas lembre, ela despertou, mas não está lá no mesmo dia que ela esteve naquele encontro, né? É isso que a gente precisa entender. Então, assim, por muitas vezes, nessa dependência dessas figuras, elas só vão para esses cultos ou missas quando tem essa pessoa, né? Nós temos experiências assim, né, eu percebo que em muitos momentos que eu passei, as pessoas só iam na missa X, ou no culto X, né, que eu conheço pastores também, só vão no culto de fulano ou no culto de Beltrano. Mas tem uns que são ruins mesmo. É ruim, mas né, a gente vai exatamente, só vai porque aquela pessoa ela é o centro da celebração ou é o Cristo o centro da celebração, né? Então agora vamos passar por outro passo, né, dentro dessa dependência, que é a anemia espiritual. Eu sempre falo desse tema e as pessoas falam assim, mas o que é anemia espiritual, Frei? O que é isso? É uma comparação que eu faço com a situação física, né? Quando a pessoa desenvolve essa, vamos dizer, essa doença, vamos dizer assim, né? Por falta de alimento, por falta de vitamina ou por outra situação ou doença, a pessoa desenvolve anemia, né? Então, a anemia espiritual seria algo parecido. Eu me explico melhor. Tem pessoa que fala assim, Frei, eu só consigo rezar com a televisão ou com rádio. Tá, quando a gente nós temos vários idosos que ficam acamados, claro, que ele precisa ali do rádio, hoje quase ninguém usa rádio, mas alguns usam, né? Ou da TV para ajudá-la a rezar, porque ela está com dificuldade, né? Isso é positivo, né? Isso não é ruim, isso é bom. Mas tem gente jovem, né? Gente ali meia idade, que não consegue, né? Não consegue rezar sozinha, né? Não consegue chegar em casa e arranjar um lugarzinho para rezar, não consegue ler a Bíblia, sente desanimado, muito cansado, não quer, né? Uma coisa é se a gente está com a vida estressada, trabalho, família, né? E aí a gente precisa encontrar um respiro. Mas tirando essas situações, ou com elas e tentando melhorar, então a gente precisa, nesse caso, romper esta anemia espiritual, que é justamente essa falta
essa falta de reacender o desejo que nós falamos no outro vídeo. Então fica aquela preguiça, né? A gente chama na tradição cristã de uma apatia espiritual, né? Tem uma palavra que eles chamavam antigamente, né, de assídia, né? É uma letargia, uma coisa assim que fica, não vou, não dá vontade. Não vai dar vontade mesmo não, viu, gente? A gente tem que desafiar, né? Então fica aquela coisa assim, né? Como se fosse assim um meio sonolento, né? Não está muito afim, não está disposto. E é justamente às vezes consequência daquela dependência que nós dizíamos acima, né? Então, se não tiver alguém assim gritando no meu ouvido, falando no ouvido, eu não consigo despertar, né? Não consigo, fazer a minha parte. Então, assim, é preciso a gente superar, né, a dificuldade de ler a Bíblia. Eu não sei se vocês notaram, eu vou contar uma coisa para vocês, se você permaneceu até agora, né? Nesses tempos de missa online, né, que a gente está fazendo, na pandemia, estamos aqui no mês de maio de 2020, estamos aqui em plena pandemia do coronavírus, do Covid-19, e a gente tem transmitido a missa online, né? Então a maioria das paróquias tem feito isso, e a gente tem constatado que as pessoas adentram no Facebook, no Instagram, não Instagram, né, que fala, e elas ficam pouco tempo, ou ficam e saem, né? E a gente vê isso na linha lá, que quando a gente vai ver, se a gente entra no Facebook de da paróquia, a gente percebe a quantidade de pessoas, né? A gente vê a quantidade de pessoas que participaram. Então, a gente evidencia que muitos entram, dão joinha, dão coraçãozinho, né? Coraçãozinho sobe, dão joinha, que legal. E depois saem, né? E não permanecem. Então, talvez essas pessoas tenham participado de outras missas, tá certo, né? Tem que levar isso em consideração. Gente, desculpa porque os carros aqui não tem jeito, viu? Muito barulhentos. Então, pode ser isso também, né? Que elas saem, elas voltam. Porém, a gente tem notado que em uma certa constância, as pessoas têm muita dificuldade de manter a concentração, né? Então, se era difícil já manter a concentração nas próprias celebrações presenciais, imagina agora online, né? Onde você está ali no celular e sobe lá a mensagem do WhatsApp. Então, a gente percebe essa inconstância maior ainda agora no online, né? Essa inconstância, essa dificuldade de se entregar, né? De rezar, de ter concentração. Aí você fala, nossa, Frei, sou eu? Não, olha, calma. Todos nós temos isto. Agora precisamos fazer um certo esforço. Eu sempre dizia nas homilias, gente, presta atenção, né? Olha para cá. Até a gente fica rindo de mim, né? Olha para mim, né? Por quê? Quando ali você começa a falar, né? Explicando a palavra, falando do contexto litúrgico, mesmo que seja homilia que seja curta, de 8 minutos, 7 minutos, quando dá ali 2 minutos, as pessoas já estão olhando para o lado, olhando para o teto, né? Essa dificuldade de cooperar com a graça de Deus. Então é necessário a gente superar, né, essa anemia espiritual, essa anemia que vai corroendo e vai nos deixando mais fraco ainda, né? Se a gente não sair dessa situação, a gente vai ficando fraco, né, diante das dificuldades que vão aparecendo. A gente vai ficando fraco afetivamente, a gente vai ficando fraco, e depois o último estágio é ficar fraco fisicamente, né? Então a anemia espiritual afeta o psicológico e afeta o físico, né? Bloqueando as nossas emoções e gerando problemas físicos. Bom, então, para a gente fechar, vamos dizer assim, este momento deste segundo vídeo, que é Livres no Espírito. Vocês estão percebendo que o livre no Espírito são degraus, né? Como diz uma das nossas colegas, amigas aqui do YouTube, que deixou um comentário. Existe sim degraus, né, de amadurecimento.
Superar a dependência, né? Superar essas dependências que eu falei, né? Figuras de autoridade, né? Essas ideias. Já viram aí que muitos cristãos, tanto os católicos como evangélicos, estão buscando solução no meio político? Já perceberam isso? Idolatrando pessoas, colocando pessoa como salvador da pátria, né? É, deixando de ter um comportamento político para ter um comportamento partidarista, né? Ou seja, todos nós somos políticos no sentido que conversamos sobre a sociedade, sobre os desafios da vida, né? Mas precisamos superar as dependências infantis, né? Depois do salvador da pátria, no sentido político, e depois também superar a dependência de figuras religiosas. Agora presta atenção, o que eu estou dizendo com isso? Né? Não vai pegar só um trechinho que eu estou falando, não. Superar no sentido de dependência mesmo, dependência negativa, afetiva, né? Agora sim, nós precisamos, às vezes, de conversar, de escutar, né? Precisamos buscar o sacramento da reconciliação, nós católicos, né? Então, nesse sentido, é positivo, né? Mas quando eu não consigo saber que eu também tenho o Espírito Santo, sou chamado dentro do estado da minha vida. O Senhor nos deu o seu Espírito. O Senhor nos deu o seu Espírito. É necessário a gente voltar com as práticas pessoais e comunitárias, né? Quem dera se a gente pudesse ter, espero que você tenha, práticas familiares de oração, de meditação da palavra, né? E também depois que passar a pandemia, eu creio que muita gente vai ver esse vídeo depois que passou, também voltar e fortalecer as práticas comunitárias, grupos de reflexão, pastoral, movimentos, né? Para que a gente perceba que o Espírito age no nosso meio, através de nós, né? Ele age dentro do nosso coração, nas nossas relações. E todos nós, eu, Frei, você, casado, solteiro, esposa, filho, todos nós somos convidados à santidade. E quem é o mestre dessa santidade? O Espírito de Deus, né? E o que o Evangelho vai dizer? Vamos terminar com esse texto? Não só com esse texto, mas com um comentário desse texto, eu vou mostrar para vocês aí na tela. Então vamos. Queremos ser filhos de Deus ou filhos de figuras de autoridade? Pense, reflita e deixe que o Espírito vá fortalecendo o seu coração. Ele é nosso guia. Lembre-se da palavra novamente. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, e nem queiramos ser mestre de ninguém. Então, assim, né? A gente querer evangelizar, levar Cristo às pessoas é uma coisa. Agora, a gente querer dominar, né, as ovelhas, vamos dizer assim, aí é gerar dependência, é gerar problema, é pregar justamente o contrário do que o Evangelho nos ensina. Então, tendo refletido sobre isto, nós aí caminhamos para a liberdade no Espírito. Falamos da dependência, tanto no sentido sociocultural, político, falamos da dependência espiritual, de figuras de autoridade, né, de religiosos e padres, de irmãs, de líderes de grupos, né, de coordenadores, jogando a responsabilidade para eles da caminhada e lavando as nossas mãos. Falamos do que isso gera anemia espiritual, né, que é essa falta de esforço pessoal na busca das coisas de Deus. E depois aí nós terminamos justamente falando sobre superar essa dependência com esse trecho evangélico, né? Não chameis na terra ninguém de mestre, de pai, e também nem fazei uns aos outros, né? Fazei de mestre para com os outros.
Vamos evangelizar? Sim. Vamos falar da boa nova? Sim. Mas apontando para todos Jesus Cristo, né? E não nós mesmos. Gente, espero que tenha ajudado a vocês aí na reflexão. Este foi o nosso segundo vídeo, né? Inscreva-se no canal para a gente continuar essa caminhada, caminho para a espiritualidade, ok? Esse vídeo foi gravado porque a internet está muito ruim, mas nós tivemos a vantagem de ter a possibilidade de colocar aqui imagens, figuras, que isso acaba ajudando a gente a entender melhor. Olha, paz e bem, deixe a sua dúvida, seu comentário, né, aqui abaixo e vamos caminhando. Na próxima semana vamos dar mais um passo neste caminho, neste caminhar para a espiritualidade. Paz e bem e bom tê-los aqui. Vou deixar também na descrição indicações de livros. Tchau, até mais. Com Deus.